Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de práticas de hoje, nós vamos trabalhar leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo público, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, dentre diversas outras situações. Gráfico é a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos, e os mais utilizados são os de colunas, de linhas e os circulares. Os principais elementos de um gráfico são números, o título, a fonte, a nota e chamada. Gráficos estatísticos. Observando ao redor, percebemos que as representações gráficas presentes no dia a dia têm caráter informativo. O objetivo de um gráfico é apresentar ao leitor de forma visual os dados obtidos em uma pesquisa, facilitando assim a sua interpretação. Em razão da grande diversidade de variedades que podem estar envolvidas em uma pesquisa, existem diversos tipos de gráficos, dentre eles de barras, de colunas, os de setores, de linhas, são mais utilizados. E serão estudados neste módulo, nesta aula. Para elaborar um gráfico, além de coletar os dados, apresentá-los de forma organizada. Para elaborar um gráfico, além de coletar os dados e apresentá-los de forma organizada, é necessário indicar os elementos que o compõem, tipo título, fonte, eixos e legendas. Título indica o conteúdo do gráfico. Legenda mostra a que se refere cada cor do gráfico. Eixo indica informações a respeito do gráfico. Aqui nós temos um gráfico aqui, né? O título desse nosso gráfico é Municípios com coleta seletiva no Brasil. As nossas legendas, elas mostram a que se refere a cor do gráfico. Observa que essa cor mais escura são os municípios com coleta seletiva. Essa da cor mais clara é os municípios sem a coleta seletiva. Né? O eixo indica informações a respeito do gráfico. Nós temos aqui o nosso eixo. Né? Qual é a informação que ele indica aqui? A informação de tempo. 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2014, 2004, 2002, 99 e 94. Né? Observe que com o passar do tempo, ele foi aumentando, né, o número de municípios que tem a coleta seletiva. Né? Esse é um exemplo, né, de um gráfico. Né? Agora, antes de nós continuarmos com a nossa atividade, o professor separou um vídeo aqui para vocês, né, explicando um pouquinho a respeito dos tipos de gráficos, tá bom? Eu vou passar o vídeo para vocês, vocês vão assistir o vídeo, vão prestar bastante atenção no vídeo, tá bom? E daqui a pouquinho nós voltamos para poder continuar com a nossa lista de exercícios, tá bom? Olá, professora Ângela, e na aula de hoje temos tipos de gráficos. Bom, pessoal,
Este vídeo é o primeiro vídeo de uma pequena série sobre gráficos que eu vou fazer aqui no canal para vocês. Hoje eu vou falar de uma forma geral de 4 tipos de gráficos e nas próximas quartas-feiras eu vou trazer exemplos de cada um deles. Então vamos lá. Os gráficos, eles apresentam dados de uma determinada pesquisa. E os gráficos, eles sempre terão um título falando sobre o que está sendo observado ali naquele gráfico, uma fonte, geralmente o título vem em cima, a fonte vem embaixo. A fonte é o local de onde foram retirados aqueles dados. Os gráficos apresentam também números que vão indicar aqui a observação do gráfico e alguns apresentam também legendas. Esses 4 tipos de gráficos que nós temos aqui são aqueles gráficos que estão aí mais presentes no nosso cotidiano, como por exemplo na TV, na internet, em jornais, revistas, livros didáticos. E nós usamos os gráficos não apenas na matemática, na estatística, mas também em diversas áreas, como por exemplo na geografia, na história, até mesmo na área da saúde, na economia. E os gráficos que nós vamos ver hoje são eles: o gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de segmentos e o gráfico de setores. No gráfico de colunas, se nós observarmos, nós temos aqui colunas que estão dispostas nestes 2 eixos aqui. Então, as colunas estão aqui neste eixo e tanto nesse quanto nesse nós temos informações. Então, vamos supor que este gráfico de coluna esteja representando aí a quantidade de refeições que um restaurante vende nos dias da semana. Então, este eixo aqui, olha, que é esta reta, tem aqui a indicação de dias da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E aqui a quantidade de refeições. Então, fica bem fácil de visualizar, olha. Na segunda-feira são vendidas 300 refeições. Na terça-feira, uma quantidade que está entre 400 e 500, aproximadamente umas 450 refeições. Na quarta-feira, olha, são 500 refeições. Na quinta-feira, 400 refeições. Na sexta-feira, 200 refeições. Então, o gráfico de colunas, ele é bem simples de visualizar. O gráfico de barras, eu aproveitei o mesmo exemplo aqui do gráfico de colunas. Ele vai representar aí a quantidade de refeições vendidas durante aí os dias da semana. Se nós observarmos, olha, o gráfico de barras, ele também está disposto nesses 2 eixos, porém as barras estão aqui, olha, nesta reta. Enquanto as colunas estavam aqui na posição vertical, as barras elas estão na posição horizontal. E aí aqui nós temos a quantidade de refeições neste eixo e aqui os dias da semana. E também fica bem fácil de visualizar, olha, na segunda-feira 300 refeições, na terça-feira 450, na quarta-feira 500 refeições, na quinta-feira 400 refeições e na sexta-feira 200 refeições. Alguns livros, algumas apostilas trazem tanto para o gráfico de colunas quanto para o gráfico de barras o mesmo nome, tá? Então, ou apenas gráfico de colunas ou apenas gráficos de barras. Porém, eu separei aqui como gráfico de colunas, sendo aqui as colunas na vertical e o gráfico de barras sendo aqui na horizontal, as barras na horizontal. Aqui nós temos o gráfico de segmentos. O gráfico de segmento, geralmente, ele é mais utilizado quando nós observamos o tempo de alguma coisa. Então, nós vamos observar aqui o número de visualizações em um canal de aulas no YouTube, por exemplo. Então, nós vamos observar aqui os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui nós vamos observar o número de visualizações. Então, nós temos aqui, olha, em janeiro teve 1000 visualizações. Em fevereiro, olha, houve um acréscimo, olha, cresceu. Então, 3.000 visualizações. Em março, olha,
decresceu 2.000 visualizações. Em abril, cresceu novamente 4.000 visualizações. Aqui nós temos a indicação do tempo e aqui nós temos a indicação do número de visualizações. Lembrando que todos eles vão apresentar a fonte, o título e os dados aqui que estão nos eixos. Eu não coloquei a fonte nos demais, mas coloquei aqui no primeiro porque é da maneira em que ele vai aparecer. Então tem o local de onde foi retirado aqueles dados e a data do acesso daquele local. E geralmente a fonte ela está sempre aqui, olha, embaixo do gráfico. E o título geralmente aparece em cima. E as legendas elas podem aparecer tanto dos lados quanto embaixo, enfim, dependendo da disposição que foi apresentado aquele gráfico. Agora nós temos o gráfico de setores. Geralmente chamam ele também de gráfico de pizza, porque cada um dos seus setores aqui representa aí uma faixa, né? Essa faixa lembra aí um pedaço de pizza. E para nós trabalharmos com o gráfico de setores, geralmente nós trabalhamos com a porcentagem. Como o gráfico de setores ele é circular, a porcentagem vai ser proporcional ao ângulo em que ele está sendo representado. E aí, nós temos aqui uma legenda, olha, 31%, então vamos supor que esse gráfico aqui de setores, esse nosso gráfico, esteja indicando aí o número de votos, né, a quantidade em porcentagem de votos em uma determinada eleição. Então, 31% dos votos foi para o candidato A, 19% foi para o candidato B, 35% foi para o candidato C e 15% foram os votos brancos e nulos. Esqueci de falar aqui, olha, que o gráfico de segmento também é conhecido como gráfico de linhas, assim como esse gráfico de setores pode ser conhecido como gráfico de pizza. Bom, pessoal, e nas próximas quartas-feiras, então, eu trago mais exemplos aqui desses tipos de gráfico. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixem um gostei, se inscreve aqui no canal para não perder aí os próximos vídeos deste nosso curso sobre gráficos. Muito obrigada e até a próxima aula. Então, pessoal, nós vimos no vídeo, né? Nós conhecemos um pouquinho mais sobre os tipos de gráficos, né? Tem os gráficos de barras, os gráficos de coluna, né? No decorrer das nossas aulas, né? Eu vou trazer para vocês, né? Mais maneiras de representar gráficos, a melhor maneira, qual gráfico utilizar para representar e qual tipo de situação, né? Na nossa atividade, né? Verificação da aprendizagem, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns gráficos, né? Que nós vamos analisar, nós vamos comparar agora, né? O gráfico a seguir mostra a quantidade de pizzas vendidas em um dia, por sabores. Os dois sabores vendidos nesse dia em quantidades iguais foram. Ele perguntou: os dois sabores vendidos nesse dia em quantidades iguais foram a pizza portuguesa e a de mussarela, a mussarela e a de chocolate, calabresa e atum, calabresa e vegetariana, né? Observe que aqui nós temos um gráfico de barras, né? E neste gráfico de barras está representado a quantidade de pizzas vendidas por dia, né? Aqui nós temos na horizontal, né? Na vertical nós temos o número de quantidade de pizzas vendidas, né? Na vertical eu tenho o nome de cada pizza. Um exemplo, a pizza portuguesa, nesse dia, ela vendeu 8. A de mussarela, deu 10 pizzas de mussarela. Calabresa, foram vendidas 20 pizzas nesse dia, né? Então, o que ele perguntou? Os dois sabores vendidos nesse dia em quantidades iguais, né?
foram. Agora vocês vão interpretar aí o gráfico, né? Vai responder a questão A, a B, a C ou a D. Questão 2. Eu tenho outro gráfico de barras, né? E neste gráfico está representado a quantidade de pizzas vendidas, né? Por dias da semana. Né? Nós temos aqui a terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dias da semana. E aqui nós temos aqui as quantidades de pizzas. Por exemplo, na terça-feira foram vendidas 35 pizzas. Na quarta-feira foram vendidas 45 pizzas. Na quinta-feira foram vendidas 30 pizzas. O gráfico a seguir representa as quantidades vendidas durante 5 dias de uma semana. Pergunta: assinale a opção que apresenta os dias da semana que foram vendidas as mesma quantidade de pizza, ou seja, quantidades iguais. Qual dia da semana que vendeu a mesma quantidade de pizza? Né? Foi na terça e na quinta? Na quarta e sexta? Quarta e sábado? Ou foi na sexta e domingo? Vocês vão analisar aí esse gráfico e vai responder para mim. Bom? Questão 3, né? Uma nutricionista fez um gráfico para mostrar às suas pacientes os resultados alcançados após 2 meses de dieta. Qual dos pacientes desta nutricionista perdeu mais peso nesses 2 meses? Olha, ele está perguntando aí, qual das pacientes dessa nutricionista que perdeu mais peso? Nós temos a tabela, o gráfico, né? E aqui na horizontal, na vertical, nós temos peso eliminado em quilos. E aqui na vertical nós temos o nome das pacientes. Leia, Beatriz, Carla, Diana, Joelma, Luciana e a Paula. Dessas pacientes, qual que perdeu mais peso? Foi a Paula, a Diana, a Beatriz ou foi a Andreia? Né? Analise o gráfico para mim. Responda. Questão 4. Observe o quadro com a pontuação das duplas que participaram de uma brincadeira. E nós temos aqui o quadro, né, com a pontuação que eles participaram na brincadeira. Né? A dupla 1, na primeira rodada, ela conseguiu 12 pontos. Na segunda rodada, 6 pontos. Na terceira rodada, 3 pontos. Na quarta rodada, 5 pontos. A dupla 2, na primeira rodada, 5 pontos. Segunda rodada, 7 pontos. Terceira rodada, 4 pontos. Quarta rodada, 12 pontos. E tem a dupla 3, a 4 e a 5. Assinale a opção que apresenta no quadro de classificação final dessa brincadeira, na ordem correta. Ele está perguntando, no final dessa gincana, quem ficou em primeiro lugar? Quem ficou em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto? Qual dupla ficou em primeiro? Qual dupla ficou com o segundo lugar? Né? Agora você vai ter que analisar aqui a tabela, né, para poder descobrir no final a dupla que conseguiu mais pontos foi a ganhadora, foi em primeiro lugar. Aí depois você vai ter que descobrir quem ficou em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto lugar. Questão 5. O gráfico abaixo está representado o número de reatores nucleares em operação em alguns países. De acordo com esse gráfico, qual é o número total de reatores em relação em operação que esses países possuem? Observe que aqui na pergunta
ele está querendo saber o total, ao todo. Esses países possuem quantos reatores ao todo, no total, né? Nós observamos aqui nosso gráfico, né? E nós temos os números de reatores por país, né? A França, 58 reatores. Coreia do Sul, 23. Estados Unidos, 4. Japão, 50. Rússia, 33. Né? Perguntou ao todo. Todos juntos possuem quantos reatores? Beleza? Quando vocês terminarem de responder essas questões, no final tem uma autoavaliação. Para que serve? Para nós vermos, né, como que está o aprendizado. Né? Na autoavaliação de prática, né, avaliando a prática, na questão 1, está perguntando assim, ó, a aula aumentou o meu interesse, a minha curiosidade e o meu conhecimento sobre os gráficos e as tabelas. Aí você vai marcar aqui para mim, de 1 a 10, né? De 1 para muito insatisfeito e 10 para muito satisfeito. Né? Você vai dar uma nota, né, de 1 a 10. Você pode fazer um X no número ou você pode circular, tá bom? Na B, consegui expressar minhas ideias e ouvir as dos colegas. De 1 a 10, você vai avaliar aí para mim agora. É uma autoavaliação. Questão aqui na C. Todos participaram ativamente da aula, da execução e da discussão? Né? Você participou da aula? Né? Você interagiu com a aula? Você gostou da atividade? Você vai responder aqui agora. Vai dar uma nota de 1 a 10. Meu professor deu orientações claras e incentivou a participação de todos? Né? Você vai avaliar aqui agora. Vai dar uma nota de 1 a 10. E consegui fazer relação entre o experimento e os fatos do meu cotidiano? Né? Você conseguiu encontrar uma relação entre o conteúdo, os gráficos, a tabela, com algum fato do cotidiano de vocês? Né? Você vai responder agora, se sim ou que não, de 1 a 10. Né? Você conseguiu encontrar alguma relação, né, do seu cotidiano, do seu dia a dia, a respeito de gráficos e tabelas? Né? Quando você pega um jornal, uma revista, né? Você olha lá, não tem você consegue visualizar uma tabela, um gráfico, você consegue interpretar? Né? É isso que ele está perguntando na questão. Você consegue fazer essa relação entre experimento, entre a atividade, a nossa aula de hoje e os fatos do seu cotidiano, dia a dia? Você vai, na autoavaliação, você vai dar uma nota de 1 a 10. E por final, o quanto aprendi. Né? Compreendi como faço para ler e interpretar tabelas e gráficos? Né? Você conseguiu interpretar as tabelas e os gráficos? A B. Consegui realizar a leitura e a interpretação de tabelas e gráficos? A C. Consegui interpretar e compreender os dados referentes às tabelas, bem como estruturá-los em gráficos? Você vai marcar aí na autoavaliação, vai dar uma nota de 1 a 10. Ao finalizar essa atividade, você vai postar a atividade lá na plataforma da escola, tá bom? Faça a atividade com zelo, com capricho, que o professor vai olhar depois, vai corrigir a atividade de você, vai dar a devolutiva, tá bom? A turma de vocês, né, estão participando, né, eu estou gostando, que é uma turma ativa, estão fazendo as atividades, estão perguntando, estão participando, vocês estão de parabéns, tá bom? Então eu estou aguardando a atividade de vocês, eu estou aguardando a devolutiva de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a professora Eliane também, e nós estamos para ajudar vocês, tá bom? Então, a atividade de práticas nossa de hoje é essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos procurar.